Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a Terceirona. Aumenta o volume aí e vem comigo pelo campeonato mais raiz do Brasil. Começou! O Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 1º de junho, às 5 da tarde, recebe o Remo, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe a Aparecidense, também sábado, 1º de junho, às 5 da tarde. Mais tarde, ainda no sábado, o Tombense recebe em Tombos, Minas Gerais, lá no Almeidão, a Ferroviária de Araraquara. A bola rola às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, também às 7h30 da noite, o Ferroviário do Ceará encara o Londrina, lá no PVzinho de Açúcar. Então vamos para o domingo, porque o São Bernardo encara o Ipiranga, às 4h30 da tarde, no dia 2 de junho, lá em São Bernardo, no 1º de maio. E lá em Natal, também no domingo, o ABC recebe no Frasqueirão o Floresta. A partida está marcada para as 7 da noite. Mais tarde ainda no domingo, o Caxias recebe no Centenário o Figueirense, em um jogo que vai começar às 4h30 da tarde. Abrindo as partidas da segunda-feira, dia 3 de junho, o Volta Redonda encara lá no Raulino de Oliveira o CSA de Alagoas. A partida está marcada para as 7 da noite. Ainda na agitada segunda-feira, o Botafogo da Paraíba recebe lá em João Pessoa, no Almeidão, o poderoso Atlético para um jogão que está marcado para as 8 da noite. Fechando a segunda-feira e a rodada, o São José joga em casa, no Paço da Areia, contra o Náutico, em duelo programado para as 8 da noite, lá em Porto Alegre. Vamos nessa, gente! A Terceirona tá só começando. Chegou a hora do esquenta da 7ª rodada no programa mais completo sobre a Série C. Que beleza! Chegou a hora de falar da Aparecidense, que não jogou na 6ª rodada, já que sua partida contra o Ipiranga foi adiada. Mas ela seguiu na preparação para o próximo duelo, que é contra o Confiança. Belezão? A Cidinha, que vinha de derrota pro Atlético, teve essa folga nos compromissos da 6ª rodada, mas não ficou à toa. O time fez um jogo treino no último sábado e manteve a preparação de olho nesse próximo confronto com o Confiança. O curioso é que os dois times têm uma campanha praticamente espelhada até aqui. Tanto a Aparecidense quanto o Confiança têm uma vitória, 2 empates e 2 derrotas na competição. Meus irmãozinhos, eu queria deixar o futebol de lado um pouquinho, mas não o esporte. Você, torcedor da Cidinha, deve saber que o time do Confiança é de Aracaju. E Aracaju é berço de uma das maiores figuras do Brasil, o nosso querido pugilista, boxeador Maguila. O Maguila era uma peça rara e dividiu o ringue com grandes lendas do boxe, George Foreman e Evander Holyfield, que tiveram o azar de encarar os punhos do furioso atleta brasileiro. E ele teve uma carreira bem longa, viu? Foram um total de 77 vitórias, 61 nocautes e 16 decisões por pontos. Teve um empate e 7 derrotas. Para surpresa de muitos, o lutador sergipano, que nasceu em Aracaju, era conhecido no estado como campeão cabra-macho. E no último sábado, dia 25, a Aparecidense fez um jogo treino contra o Atlético Goianiense, para que os atletas não perdessem o ritmo de jogo, com o adiamento, é claro, da partida contra o Ipiranga, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. A diretoria da Cidinha marcou esse amistoso contra o Atlético, que disputa a Série A do futebol brasileiro, e, pelo mesmo motivo, teve 2 rodadas adiadas. A partida terminou em 3-1 para o Atlético Goianiense. A Aparecidense não conseguiu levar a melhor no jogo treino contra o Atlético Goianiense, mas foi um amistoso muito válido para as duas equipes, que já haviam se enfrentado no começo do ano, lá em janeiro, em jogo válido pelo Goianão. Na ocasião, a Cidinha foi quem levou a melhor, vencendo o confronto por 2-1. O Júnior Schumacher, nosso setorista que acompanha a Cidinha na Série C, chega com mais informações sobre esse amistoso e sobre a preparação da Aparecidense para o duelo contra o Confiança. Vamos ouvir? Sem atuar na 6ª rodada, em detrimento do adiamento do compromisso que faria contra o Ipiranga, a Aparecidense iniciou a última semana com derrota por 1-0 para o Atlético, jogando lá em São João del Rei, cidade do interior de Minas Gerais. Depois do confronto no interior mineiro, os atletas tiveram 2 dias de folga e se reapresentaram na última quinta-feira. No sábado, 25 de maio, o Camaleão do Cerrado disputou amistoso contra o Atlético Clube Goianiense, uma atividade que contou com 3 tempos de 30 minutos cada. A Aparecidense acabou sendo derrotada por 3-1. Shailon, Guilherme Romão
e Emiliano Rodrigues marcaram para o Dragão e Ezequiel descontou para a equipe de Aparecida de Goiânia. Praticamente quase todos os atletas da Cidinha participaram do treino, que não tinha limite de substituições. Depois da atividade contra o time atleticano, como Leão do Cerrado, agora acentua a preparação para, na sequência da Terceirona, encarar 2 desafios fora de casa, contra Confiança e Ferroviária, respectivamente, nos 2 próximos sábados subsequentes. Bem, como disse o Cícero, foi um amistoso bem importante para a Cidinha. Assim, os atletas, pelo menos, não perdem o ritmo de jogo para a próxima rodada, que é crucial para o time lá de Aparecida de Goiânia. Exatamente, Belezão. A Cidinha não vem apresentando um futebol vistoso na Terceirona. O time venceu apenas uma das 5 partidas que disputou. Esse jogo contra o Confiança é uma boa oportunidade para se aproximar cada vez mais da parte de cima da tabela, nessa busca pela zona de classificação. A Cidinha tem um aproveitamento de apenas 33%, já que somou apenas 5 pontos nas 5 partidas que o time jogou até aqui. O Júnior Schumacher bateu um papo com o auxiliar técnico da Aparecidense, o Marcelo Augusto, que falou sobre como ele vê essa folga que os times tiveram nas partidas contra os times do Sul e se essa folga é algo benéfico ou não para os clubes. Vamos ouvir? Muitos times que estão parando, que tem jogos contra times do Sul, ao retornar, a maioria perde no jogo seguinte. O que tem de benefícios e malefícios nessa parada de quase 15 dias aí entre um jogo e outro dentro da Série C? A gente vê essa parada aí, às vezes, até positiva por alguns momentos, né? Perdemos um jogo fora contra uma equipe que está muito bem qualificada, primeiro lugar na tabela, né? Aparece 5 jogos, 5 vitórias. Né? E quando você olha também o jogo que foi lá fora, nós tivemos uns momentos bons, momentos ruins. E esse momento de parada é um momento de acerto, um momento de conversar com os atletas pensarem o que foi certo, o que foi errado. E o nosso trabalho é sempre assim. A gente costuma trabalhar bastante mental, né? E é um processo que a gente tira jogador, vê jogador, movimenta, conversa, cuida de jogador, vai fazer tratamento. Então tem momentos que é bom, foi muito bom pra gente. Que bom pra Aparecidense que o clube conseguiu aproveitar essa folga de forma positiva, meus irmãozinhos. Vamos ver agora se a Cidinha consegue voltar dessa folga com uma vitória, ou se vai ser mais um time a fazer o retorno com derrota. Mas agora chegou o momento da gente falar dos destaques da Série C, meus irmãozinhos. Em instantes nós voltamos a falar sobre esse duelo entre Confiança e Aparecidense. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro é que até agora tivemos pouquíssimos confrontos dentro do G8. Além disso, vamos falar do retorno dos gaúchos. E para completar, vamos lembrar como é a campanha das equipes que não tiveram jogos adiados. Os times que têm 6 jogos na 6ª rodada. É isso aí, belezão, e já começamos com o nosso primeiro destaque. Na primeira fase da Terceirona, todo mundo joga contra todo mundo, mas temos uma coincidência. Até agora, são poucos jogos dentro do G8. Então, a gente pode dizer que os grandes confrontos ainda estão por vir. Pois é, até agora só foram 4 jogos envolvendo o G8. Teve São Bernardo 4-2 em cima do Tombense, derrota do Volta Redonda de 3-1 pro Botafogo, derrota do Figueirense por 1-0 pra Ferroviária e a vitória do Ipiranga em cima do Figueira, também por 1-0. Nessa rodada a gente tem um grande duelo dentro do G8, meus amigos. O Botafogo, o Belo, lá da Paraíba, que tá em 3º lugar, pega o Atlético, líder do Campeonato Clube Mineiro, lá em João Pessoa. Vai ser um jogão, que pode colocar o Belo na liderança da Terceirona ou o Esquadrão de Aço de Minas vai disparar de vez na ponta e consolidar a liderança. Ah, pois é, hein, Cícero? Esse é o grande jogo da rodada e vai ser só na segunda-feira, às 8 da noite. Mas não é a única partida entre 2 times do G8, não. Temos também o duelo de Tombense em 7º com a Ferroviária, vice-líder. Essa partida também promete e vai ser no sábado, às 7h30 da noite, lá em Tombos. João, a gente teve uma novidade na quinta-feira, que foi a volta do Ipiranga ao grupo dos 8 primeiros. O Canarinho, que agora é o 8º, vai jogar lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Esse jogão vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E o retorno dos gaúchos é o nosso segundo destaque. Belezão, o Canarinho voltou do mesmo jeito antes da parada do campeonato.
Ou seja, voltou ganhando, fez 1-0 em cima do Figueirense e continua 100% na Terceirona. O Ipiranga tem 3 partidas na Terceirona e tem 3 vitórias, ganhou os 3 jogos. É uma campanha maravilhosa até aqui, inédita para o Ipiranga. De acordo, Cícero, o Ipiranga mostrou que continua um time muito organizado e muito veloz acima de tudo. O Canarinho conseguiu sufocar o Figueirense no primeiro tempo e fez o gol com o Jonathan Ribeiro. Na etapa final, o time gaúcho sentiu a falta de ritmo e cansou um pouco. O alvinegro foi pra cima, mas o Canarinho segurou a vitória até o fim. Esse Canarinho tá demais. O outro time gaúcho que fez o seu retorno foi o São José. E podemos dizer que o Zeca também voltou do mesmo jeito que estava antes de parar. Mas nesse caso não é a boa notícia. O time de Porto Alegre recebeu Volta Redonda e foi derrotado por 3-1 na quarta-feira. O jogo, com muito frio e chuva, foi no Paço da Areia, que estava sem público. Belezão, foi a estreia do técnico Pingo no São José. Ele chegou no clube um pouquinho antes da tragédia. Teve aí quase uma pré-temporada para trabalhar com o grupo. Mas o time mostrou os mesmos problemas que vinha mostrando. O Voltaço aproveitou as falhas do lado esquerdo da marcação do Zeca, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Aí fica difícil, né? Pois é, mas o São José foi o time mais afetado dos 3 gaúchos. Vários jogadores e funcionários do clube foram afetados pelas enchentes. Durante semanas o treinamento era facultativo, pelo motivo que nem todo mundo conseguia chegar no clube. Isso ficou claro dentro do campo. Vamos torcer para o Zeca reagir logo na Série C e fazer os seus primeiros pontos aí, né? São 3 jogos e 3 derrotas para o mais simpático de Porto Alegre até agora. E o último destaque vai ser para a classificação do campeonato, mas a gente vai falar de um detalhe na tabela. Meus irmãozinhos, dos 20 times da Terceirona, nós temos 9 equipes com 6 jogos em 6 rodadas. Os outros 11 tiveram partidas adiadas. E dentro desse grupo, teve clube que aproveitou bem e pulou pro G8. E tem time que precisa colocar as barbas de molho. Pois é, belezão? E no grupo dos que se deram bem, está a Ferroviária, vice-líder e ainda invicta. Temos também o Volta Redonda, que fez seu jogo adiado e venceu. Agora, o Esquadrão de Aço está em 4º lugar. O São Bernardo e o Figueirense também estão no G8. No grupo dos que precisam correr para melhorar, nós temos o pessoal lá do fundo, o Lanterninha, o Floresta. Oxente, o meu Floresta. Tem 6 jogos e 6 derrotas, não tem nenhum pontinho até agora. Quem também não venceu e não convenceu ainda é o CSA. O Azulão tem 3 pontos, porque empatou 3 jogos. Tá na beira do caos, perto do Z4. E ali, no meio da tabela, nós temos os times que precisam pisar fundo no acelerador para chegar no G8. O Londrina tá em 9º e tá pertinho do grupo dos classificados. O ABC mostrou uma pequena melhora, se afastou do Z4 e tem o Floresta em casa nessa rodada. O Elefante pode subir mais um pouquinho. E a gente ainda tem o Remo, o elenco mais caro da Terceirona, que até agora só fez 4 pontos nesses 6 jogos. O Leão Azul começou mal, trocou de técnico e precisa reagir. Vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão e tem que ganhar para se afastar do Z4. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona. Agora, vamos falar do jogo do seu time nessa rodada. Beleza, beleza, beleza? Confiança e Aparecidense é mais um confronto cheio de emoção e com muita coisa em jogo nessa 7ª rodada, que você acompanha todos os detalhes aqui na Terceirona. A bola vai rolar para Confiança e Aparecidense às 5 da tarde do sábado, dia 1º de junho, lá no Batistão, em Aracaju. 2 times que vivem momentos parecidos na Série C. Os 2 com 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória nas 5 partidas disputadas, totalizando 5 pontos na competição. É isso mesmo, Cícero. A única coisa que diferencia a campanha dos 2 é o saldo de gols. O Confiança marcou 3 e sofreu 5, enquanto o Aparecidense marcou 5 e sofreu 6. Os 2 com saldo de gols negativos até aqui. O Navarro, nosso jornalista que acompanha o Confiança na Terceirona, falou sobre a reapresentação do time e a preparação para o confronto contra a Aparecidense. Vamos ouvir? E após o empate por 0-0 aqui em Aracaju, o Confiança não parou. Na segunda-feira já se reapresentou no estádio Sabino Ribeiro, sob o comando do técnico Gerson Guzmão, se preparando para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Vai ser também aqui em Aracaju, na Arena Batistão,
próximo sábado, 17 horas, e o time sergipano vai enfrentar o Aparecidense com a missão de vencer, viu? São 3 partidas seguidas sem essa tão sonhada vitória, e os torcedores vão comparecer à Arena Batistão para torcer sim. E agora vai, o Confiança ocupa a 13ª posição no ranking, e a missão é subir, é voltar para o G8, né? Acumula até então 5 pontos com a missão de retornar, de melhorar o desempenho. E vamos lá, o técnico já adiantou que próxima etapa tem mudanças no elenco. É isso aí, meu irmãozinho. Mais um confronto no Batistão em Aracaju e mais uma chance do Confiança finalmente vencer no seu território, já que até agora, nas 3 partidas que jogou em casa, o time sofreu uma derrota e 2 empates, sendo um desses, o do último jogo contra o ABC, por 0-0. E se o professor prometeu mudanças na equipe, fica aí a dúvida de quais serão essas mudanças e se elas realmente terão o impacto necessário para sair essa primeira vitória diante da torcida. Do outro lado, o jornalista Júnior Schumacher, que cobre a Aparecidense na Série C, também comentou sobre a preparação do time e fez a sua previsão para o próximo confronto. Após folgar na 6ª rodada da Terceirona, devido ao adiamento do duelo contra o Ipiranga, a Aparecidense iniciou na última segunda-feira os trabalhos para o próximo desafio no Brasileirão Série C contra o Confiança, no sábado, dia 1º de junho, no estádio Batistão, em Aracaju. Apesar de não entrar em campo no último final de semana, a Cidinha perdeu apenas uma posição na classificação e atualmente ocupa a 11ª colocação, com 5 pontos ganhos, a uma distância de 4 pontos para o G8 e a mesma quantidade para o Z4. Aliás, o duelo contra o Dragão Sergipano é confronto direto, pois as equipes ostentam o mesmo número de pontos. Na formação da equipe para o jogo de sábado, o técnico Lúcio Flávio ainda tem algumas dúvidas e espera a resposta do DM para definir algumas situações. Isso porque o meio-campista Du Fernandes já se encontra na fase de transição na recuperação de lesão e pode reaparecer no time titular. Outro atleta que deve reaparecer e ganhar condição de titular é o lateral esquerdo Rodrigues, que desfalca a equipe desde a semifinal do Goianão e está voltando aos poucos. Inclusive, entrou na parte final da última partida contra o Atlético. E se do lado do Confiança podemos ter mudanças, do lado da Cidinha também, meus irmãozinhos. Vai ser um confronto cheio de expectativas dos dois lados. Como bem disse o Júnior, os dois clubes estão praticamente na mesma na tabela de classificação. É confronto direto, meus irmãozinhos. Quem será que vai sair na frente e se aproximar cada vez mais do G8? E se afastar da zona vermelha, a zona de rebaixamento da Terceirona? Que beleza! A bola rola para Confiança e Aparecidense às 5 da tarde do sábado, dia 1º de junho, lá no estádio Batistão em Aracaju. Depois de falar sobre esse jogão de bola, válido pela 7ª rodada da Série C, vamos dar uma olhada em como está a nossa querida Terceirona. Ainda tem muita novidade no programa de hoje, meus irmãozinhos. Meus irmãozinhos, chegou a hora da nossa equipe analisar com você todos os detalhes da Série C. Vamos lá? Vamos lá então, chegou a hora da gente falar aqui sobre números, tanto para você que gosta de apostar naquela bet ou simplesmente para você que acha que a sua carreira de técnico está eminente. Vambora, meus irmãozinhos. João, o que é que temos de divertido aí no scout dessa semana? Hoje eu quero falar da posição mais difícil e mais desvalorizada do futebol mundial. Eu tô falando dos goleiros. Belezão? A gente tem aqui na Série C um nível muito bom de goleiros, viu? Muitas defesas difíceis são feitas nos jogos e de 6 rodadas tem goleirão aí que passou 4 sem tomar nenhum golzinho. É sensacional. Mas, João, vamos supor que eu vá fazer a minha casadinha aqui e queria apostar no goleiro que vai ser o baliza 0. Quem você recomenda? Por motivos óbvios, né? O Glauco, do Atlético, é quem eu digo pra você apostar com mais certeza. Dos 5 jogos do time mineiro, o arqueiro não foi vazado em 4. Ele só tomou gol contra o Remo, no 3-1, pela 2ª rodada. Então, ele é a aposta mais certa que você pode fazer, até porque o sistema defensivo do Atlético também ajuda demais.
E tem uma segunda opção? Tem sim, é o Felipe Garcia do Tombense. Diferente do Atlético, onde a defesa é sólida, é mais sólida, aliás, né? Porque a defesa do Tombense também é bem boa. O time de Tombos sofre mais arremate dos adversários e exige mais trabalho do Felipe. São 12 defesas difíceis, né? Contra 7 do Glauco. E mesmo sendo mais exigido, o arqueiro do Carcará tem 3 partidas com baliza 0. O Atlético vai encarar o Botafogo da Paraíba e o Tombense pega em Tombos a Ferroviária de Araraquara. Sem dúvida, jogos que a dupla vai ser exigida. Esse encontro do Caxias com o Figueirense tem história. Eu acho que o pessoal do lado Grená nunca esqueceu. Foi em 2001. Os dois times estavam na Série B e lutavam por uma vaga na Série A. E o jogo era no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Quem ganhasse, subia. O Alvinegro fez 1-0 com um gol de Abimael aos 16 do segundo tempo. O placar estava assim até que aos 45 minutos a torcida do Figueira invadiu o campo com a partida ainda rolando. Ah, eu lembro bem dessa história, viu, Belezão? O placar de 1-0 pro Figueirense foi confirmado. O Caxias recorreu da decisão, mas não teve jeito. O time catarinense subiu para a primeira divisão e o Grená ficou na Série B. Vamos dar então aquela olhada como está a tabela de classificação da nossa Série C da Terceirona. Vamos nessa, liderando com 15 pontos ganhos. São 5 jogos e 5 vitórias do Atlético. O time reina. Logo atrás vem a Ferroviária de Araraquara com 14 pontos em 6 jogos. E depois, com 13 pontos, respectivamente, em terceiro e quarto, vem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O saldo de gols é o critério de desempate que dá vantagem para o Belo. Ainda no G8, a gente tem o São Bernardo em quinto lugar, seguido por Figueirense e Tombense. A novidade é o Ipiranga em oitavo. O Canarinho tem só 3 jogos até agora e ganhou os 3. Eu tô aqui pensando, será que o Ipiranga, lá de Erechim, pós essa situação toda que passou, tem fôlego para chegar no Atlético e vencer as 5 primeiras? Lá pra baixo então, lá no Z4, nós abrimos a seção dos desesperados, com o Sampaio Correia em 17º, depois Caxias e São José são respectivamente 18º e 19º. Lembrando que os dois times têm jogos a menos. E por último, em queda livre e sem conseguir abrir os paraquedas, o Floresta, em último na lanterninha da Série C. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre está começando a se recuperar dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E um ponto importante que foi muito atingido foi o mercado público. O prédio é um marco da arquitetura da cidade porque foi inaugurado em 1869. Antes da enchente, tinham ali várias barracas de fruta e também vários restaurantes. Mais ou menos 1000 pessoas trabalhavam ali. Vamos torcer para tudo ficar ainda melhor depois dessa tragédia. Beleza, meus irmãozinhos. Deixa eu convidar o João e o Cícero aqui e perguntar pra eles da situação do Clube do Remo, que essa semana apresentou um novo técnico. Já é o terceiro deste ano. Não é muita coisa, não? A verdade é que a semana foi de adaptação no Leão Azul, né, gente? São os primeiros dias de treinamento do elenco sob o comando de Rodrigo Santana, técnico que assumiu no lugar do Gustavo Morinhigo, com a missão de salvar o Remo do fantasma do rebaixamento. E vamos lá, mais que isso, que é levar também o time paraense para a segunda fase da Série C. Essa sim é uma missão bem ingrata. Só lembrando que o próximo compromisso do Azulino vai ser fora de casa, contra o Sampaio Correia, pela 7ª rodada, no sábado, dia 1º de junho, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Só quero lembrar que para esse compromisso o Remo não vai contar com o zagueiro Sheldon e o lateral esquerdo Elder Santos. Os dois estão suspensos por cartões. O meia Jadson deve voltar ao time justamente após a suspensão por cartão vermelho. O meia Matheus Anjos e os atacantes Ribamar e Kelvin correm contra o tempo para se recuperarem de lesões. Se for regularizado a tempo, o recém-contratado Diogo Batista deve ser relacionado como opção para a lateral direita. O novo comandante remista, nosso estimado Rodrigo Santana, reconheceu, viu, Belezão, que o momento é delicado e que a torcida está no direito dela de reclamar, mas pede aquele voto de confiança ao afirmar que encontrou um elenco no Bainão muito comprometido e trabalhando duro para recuperar. O atacante Pedro Vitor também prega união. Ele fala da dificuldade que o Remo deve encontrar na capital maranhense, mesmo com o Bolívia querida abaixo do Remo na tabela de classificação. Cícero, um recomeço pro Leão, uma semana de trabalho muito intensa e uma troca de técnico nunca vem em um bom momento. Mas o Remo não tem tempo para ficar se lamentando.
Essa então foi a nossa análise completa de como está a Série C hoje. Agora sim, estamos prontos para a 7ª rodada, que vai ser incrível, meus irmãozinhos. Beleza, meus irmãozinhos? A edição de hoje analisou a 7ª rodada da Série C e ela vai ficando por aqui. João e Cícero, quais as suas considerações finais sobre essa nova fase da Terceirona? Valeu, belezão! Valeu quem também nos ouve. Eu tô muito empolgado, viu, pra essa jornada esportiva desse fim de semana. E é claro, eu também volto semana que vem pra contar muito mais pra vocês. Abraço pra todo mundo. Também estou muito animado. Vamos ver como a tabela vai reagir com a retomada dos times do Sul. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu você que ficou com a gente até agora. O nosso programa tá acabando, mas a nossa cobertura não termina nunca. Você acompanha muito mais lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Sem esquecer, é claro, dos nossos grupos de Zap, que tem informações exclusivas do seu time do coração e conteúdo gratuito pra você. Um beijo no coração, felicidades e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.